Eu vou agora, junto com você, aprender sobre o mundo VUCA. Para quem não sabe, como eu não sabia, esse termo é utilizado para designar esse mundo acelerado, essa correria do dia a dia, e é realmente uma loucura, né? A gente não para, tá todo mundo sempre com pressa. E é preciso estar bem preparado e se adequar para que você possa sobreviver no mercado de trabalho deste mundo acelerado, sendo um excelente profissional. Será que é um profissional VUCA? Vamos lá. Vale lembrar que essa correria também pode desencadear alguns problemas, né? Então a gente precisa estar atento para a gente não ficar acelerado demais. E para falar sobre este mundo VUCA, eu recebo ela, que é supervisora de desenvolvimento humano e organizacional do CIE, Juliana Silveira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Você é uma profissional VUCA? VUCA. Temos que ser, né? VUCA, eu não tinha ideia do que era esse termo, Cláudia, Juliana. você sabe que há algum tempo já, né, que esse termo está presente aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E o VUCA, ele vem desde a década de 90, ainda no Exército, né, no contexto militar, e vem acontecendo aí ao longo dessas todas as décadas, desses anos, sendo inserido tanto no âmbito corporativo como nas rotinas nossas, nos nossos relacionamentos também, né? E VUCA é um acrônimo, né? Então ele traz dentro dessas palavras do VUCA, né? Volatilidade, né? A incerteza dos momentos em que a gente vive, né, no nosso dia a dia, a complexidade das coisas e a ambiguidade. Então, VUCA traz essa tradução. Então, a gente tem falado agora também até do MUVUCA, né, que é o mundo VUCA, que é assim que as pessoas estão se percebendo, né, vivendo nesse contexto tão acelerado, dinâmico e de mudanças constantes, e que a gente está caminhando aí para uma sociedade líquida, né, e que não existe mais padrões tão bem estruturados, né? Ou seja, estamos caminhando para MUVUCA. MUVUCA. Estamos na MUVUCA, né? É isso aí, a MUVUCA. Bom, com isso, todos nós precisamos prestar atenção em vários pontos, né? Tem os fatores positivos, que já a gente conversa, mas tem os fatores que podem ser preocupantes, não é? O que seria isso? Tem ansiedade natural, né? Porque à medida que as coisas acontecem muito rapidamente, a gente fica ansioso em querer dar conta de tudo, né? Em todos os aspectos, tanto no profissional como no pessoal. Então é importante a gente se atentar a ter um planejamento, uma organização, né? Ter o nosso propósito muito presente daquilo que a gente tem como propósito de vida e não tomar decisões tão rapidamente, né? Então é preciso mesmo ter moderação e agir com cautela. O que às vezes é muito difícil, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é verdade? Exatamente. Fica complicado. E é o que você falou, se não tiver tudo planejado, você se perde. Você não consegue, né, alcançar os objetivos, né? Então a gente tem que estabelecer um plano bem estruturado, com premissas de quais são os meus objetivos principais, para você poder alcançar e ter resultado, né? E sucesso, naturalmente. Maravilha. Agora, quais são os fatores positivos desse mundo MUVUCA? A gente tem acesso à informação o tempo todo, então eu posso estar atualizada o tempo todo. O consumo de informações, ele é diário, muda muito rapidamente, né? Até as próprias tecnologias, né? Elas se tornam obsoletas muito rápido. Então é interessante que a gente esteja atento, busque estar atualizado, faça o consumo consciente também dessas informações. Porque à medida que isso está se tornando muito fácil, eu tenho informação na palma da minha mão, né? Através dos smartphones, na internet, o Google, né? Dá muito direcionamento para nós e também no diálogo, né? Então é sempre bom a gente conversar muito, dialogar com pessoas em que têm conhecimento em tantas outras áreas, né, do conhecimento, para ter essa troca, né? Ser colaborativo, conhecer de outros temas com mais profundidade. Isso é positivo, é não ficar, né, ter um conhecimento mais espiral, que ele é um conhecimento mais amplo, mais profundo, e não ficar na superficialidade das coisas, que é natural da gente ficar, né? Hoje em dia está muito assim. Ocupando a mente com um monte de informações, mas que na verdade eu acabei não me aprofundando em determinado tema, ou aspecto, ou área da vida, né? Nossa, que coisa boa poder falar disso, porque é o que eu realmente sinto, né? Eu venho de casa para cá, muitas vezes ouvindo um podcast, ouvindo sobre um determinado assunto. E aí, depois, e são vários assuntos, né? E ao longo do dia, vários assuntos. E é isso. A gente sabe tudo meio que superficial, mas não se aprofunda em nada. E olha, essa situação não acontece só comigo, não. Essa vida agitada traz mesmo tudo isso, né? Essa superficialidade, esse mundo de informações. E aí, com isso, o índice de estresse pode aumentar. A gente tem visto que tem aumentado consideravelmente. E surgem doenças como a depressão, a ansiedade, diversas síndromes, não é verdade? E
elas estão ganhando destaque, infelizmente. Eu vou falar de uma que a nossa produção foi conferir de perto, que é a síndrome de burnout. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, né? Tem muito profissional pifando. Estressado e depois pifa. Vamos acompanhar. A síndrome de burnout é uma doença que acomete cerca de 33 milhões de brasileiros. Ela está associada ao esgotamento físico, como explica a psicóloga Zora Viana. Já tiveram várias evidências do burnout associado somente ao trabalho, mas hoje em dia a vida pessoal ela está ganhando um ritmo corporativo, né? Porque você tem milhares de atividades, tem milhares de cursos para fazer, então na prática profissional a gente tem percebido que o burnout ele se expande aí para todas as áreas da vida. Aí o acúmulo desse quadro depressivo vai trazendo um esgotamento físico e emocional para a pessoa, até que ela chega num quadro de ficar sem vitalidade nenhuma. Dificuldade de levantar da cama, não querer ir trabalhar, tristeza, decepção, insatisfação, aquela reclamação constante, desgaste emocional também, sabe aquelas pessoas que têm um comportamento assim, acontece algo muito pequeno no trabalho e ela fica super irritada ou fica super arisca, né, em relação a uma situação que talvez fosse pequena, mas é porque ela está com um volume, né, de situações aí carregando dentro dela que ela vai ficando hipersensível. Buscar ajuda profissional é muito importante porque em alguns casos a gente precisa até do medicamento, né? Então a gente precisa acionar um psiquiatra, né? Nós como psicólogos a gente não medica, mas a gente sempre associa um trabalho com um psiquiatra para poder ajudar essa pessoa a resgatar a vitalidade e ela conseguir se recuperar. Agora existem outras formas, né, de prevenir isso, que é praticando uma atividade física regular, porque a atividade física libera uma série de hormônios que ajudam nesse equilíbrio de vitalidade, uma alimentação com baixo índice de carboidratos, porque o carboidrato ele concentra uma quantidade de energias no nosso estômago e tira, né, do nosso cérebro, tira do nosso corpo de modo geral. E também se atentar para um ambiente de trabalho saudável, né? Porque o burnout ele está muito associado com um ambiente de trabalho muito opressivo, muito desgastante, com um volume de metas, regras e exigências muito grande. Então é um cuidado aí que todo mundo pode ter, tanto quem emprega quanto quem é empregado. A gente precisa tomar bastante cuidado. Isso aí é uma informação para a gente olhar, se aprofundar e colocar em prática, porque está acontecendo da gente ouve e tal, mas sei, mas não faz. E aí depois cai numa síndrome de burnout e aí fala, puxa, eu sabia, eu tinha que praticar exercício físico, eu não fiz, eu não podia comer tanto carboidrato, eu comi um monte, né? Meu ambiente estava estressante, eu ajudava para ficar mais estressante ainda. Em termos profissionais, Ju, quais são as competências que o profissional precisa ter para lidar com tudo isso? Precisamos, sim. A gente precisa desenvolver algumas competências que algumas pessoas naturalmente já trazem isso na sua essência, né? Já são competências mais natas da sua natureza, mas que é super possível de se desenvolver. Então, hoje um profissional, para ter sucesso no âmbito profissional e também nos relacionamentos, né, no pessoal, ele precisa ser resiliente, flexível, também ter uma capacidade de se adaptar ao meio e às mudanças, né, de maneira confortável. Então, é a capacidade de se adaptar-se, né, às mudanças, à agilidade, às incertezas, esses momentos, né, em que a gente tem vivido nas rotinas. E também saber lidar com frustrações. Porque justamente a síndrome, ela traz esse reflexo por eu não saber lidar com as minhas frustrações. Então, à medida em que algo que eu projeto não acontece, né, ou algum projeto que eu faço para dentro de um contexto estratégico dentro da organização, não é aprovado, não tem uma implementação, eu tenho que também saber lidar com a minha frustração. Então, tudo isso reflete em competências aí que são do século XXI e uma delas também saber servir. Então, não é demérito nenhum eu estar disponível, né? Eu ter essa capacidade de trabalhar em equipe, dialogar com outras pessoas e ser participativo, né? Então, ser um bom ouvinte, essas são as competências essenciais. Que maravilha! Compartilhe essas informações com quem você conhece, está no mundo corporativo, está trabalhando em alguma empresa, né? Agora, de repente, você está aí do outro lado e fala, puxa, Cláudia, mas eu sou dona de casa. Isso se aplica a mim? Sim.
Você é uma pessoa que precisa prestar atenção à casa, os filhos, a família. Tudo isso é trabalho e é um trabalho que a gente sabe que é desgastante e muitas vezes não reconhecido, né? E exige também muita criatividade e inovação, que são duas competências essenciais para esse momento, né, do mundo VUCA. É ser criativo, estar disposto a inovar e testar, né? Não esperar por um modelo certo, ajustado, né? Tem que estar disponível para as mudanças e testar à medida que as coisas forem acontecendo, né? Os acertos e também aprender, né? Porque com os erros é que a gente aprende também, né? E a gente cresce. É, isso que você falou é importante. A gente precisa saber que a gente cresce, a gente precisa aprender também a se perdoar, porque muitas vezes a gente erra e fica, né, se massacrando. Essa compaixão que a gente tem que ter com a gente, né? Que a gente nunca vai estar preparado para tudo, a gente não vai saber de todas as coisas e por isso a gente tem que moderar até para tomar uma decisão um pouco mais acertada, né? No momento mais oportuno, mas que exige da gente nesse momento VUCA também a tomada de decisão. Perfeito. Tá cada vez mais agitado ou a tendência é daqui a pouco vai acalmar? Não, Cláudia, a tendência é ficar cada vez mais agitado, né? Então, a gente está aí com a geração agora predominante, que é a geração Y, né? Já é uma geração os milênios são muito agitados e a alfa já vem conectada mesmo ao meio eletrônico, né? Então, são os nascidos a partir de 2010, né? Da década dos anos 2000 para cá. Então, eles já nascem com uma dependência do meio tecnológico, dos avanços da tecnologia muito latente. Então, a tendência é só evoluir cada vez mais. Então, a cobrança também ela vai ser mais acirrada, a competitividade também. Então, a gente também tem que saber lidar com isso, né? Com esse cenário de competitivo, acelerado, de cobranças, mas que também a gente consegue colher muitos frutos, né? E sucesso e aprendizado. Muito bem. Você falou das gerações, eu gostei da gente poder entrar um pouquinho nessa história. Assim como eu, porque tenho filhos jovens, eu tenho certeza que as minhas telespectadoras amigas também sentem essa angústia. O jovem de hoje parece que está no mundo da lua. A gente fala com eles, eles estão no WhatsApp, né? Você fala, nem responde, mas porque nem ouviu. Exatamente. E o tempo inteiro conectado. A gente fica preocupado. Exato. No que vai dar isso? Faz parte dessa geração, pelo que você está falando, mas e aí? Porque o meio da tecnologia, ele serve muito para nos atualizar, para fazer com que a gente alcance aí, né, as tendências todas de aprendizado, novos modelos de trabalho, a automação das coisas, né? Então, a gente fala da internet das coisas. Mas agora a gente está tendo também a internet das pessoas, em que ao invés da gente conseguir ter mais contato próximo, a gente acaba se distanciando cada vez mais do convívio social, né? Realmente de você ser colaborativo, co-criar, fazer criações conjuntas, participar dos seus aprendizados. Então, depende muito também da minha disposição para isso, né? Então, eu tenho que estar disponível. E nós, enquanto educadores, formadores de pessoas, a gente também tem que estar sempre atento a poder trazê-los a essa realidade da moderação, de você ter um contato com a tecnologia, que ela favorece muito os relacionamentos, ela constrói também um plano de futuro aí, né? Que é o que a gente precisa acessar, mas também a gente precisa prezar pelo bom relacionamento pessoal. Então, não se distanciar das pessoas, né, manter contato físico, né, e olhar nos olhos mesmo, né, com as pessoas. E isso traz uma grandeza que é a empatia, os relacionamentos fiéis. Então, apesar dessas gerações estarem vindo cada vez mais ligadas à tecnologia, o contato físico, o ser humano, ele continua sendo importante, lindo. E a gente, como educador, precisa então dar aquela moderada, né? Porque um dos nossos ativos mais importantes é o tempo, né? Então, a gente fica se questionando, poxa, quanto tempo tem? Porque a gente tem 24 horas no dia e a gente passa despercebido por ele e não consegue ver o quanto produtivo a gente foi, o quanto a gente fidelizou nossas relações, o quanto a gente se aproximou de pessoas que em algum momento estão distantes de nós. Então, tudo isso faz parte também de ser um bom profissional, de ser uma pessoa íntegra, né? Como você falou na abertura. Perfeito, e ter uma vida melhor, porque isso é que faz a gente mais feliz. Ju, adorei conversar com você. Volte sempre, volto sim. Viu? Olha, a Juliana Silveira, supervisora lá do Desenvolvimento Humano e Organizacional do CIE. O CIE, a gente tem um site que é maravilhoso. Inclusive, eu quero te convidar para falar para todos os jovens que você conhece, ou se você está também cursando uma faculdade, fazer o cadastro lá no CIE, porque o CIE é que faz a ponte entre a empresa e a escola. E eles têm tantos cursos que vão te dar muito mais capacidade
capacidade mesmo de encarar uma entrevista, né? Você vai ser capacitado em vários aspectos. Então, vale a pena você entrar lá, fazer seu cadastro e ter acesso a esses cursos. No Face e no Instagram, oficial.cie. No Twitter, CIE_oficial1. Tem o canal no YouTube, que é Oficial CIE. E o telefone, 3003-2433, que você pode entrar em contato. Maravilha, Cláudia. Até a próxima, então. Até a próxima, tô te esperando, obrigada. tá bom? Com bastante calma. Ai, bastante calma. Afinal de contas, não somos milênios. Não somos milênios, geração Y. Essa geração aqui é mais tchau. calma. Que bom. Na verdade, a gente às vezes é pilhada, né? Tem que tomar cuidado. Respira sempre, tira o seu momento, faz a sua hora, tá? Dá aquela pausa, porque você precisa, porque só você estando bem que ao redor você consegue ajudar as pessoas, viu? Eu tô falando de filho, de marido, isso mesmo. Então, presta atenção e se cuida!